Nós chegamos agora na sexta-feira, sexta-feira da Paixão. Sexta-feira é uma data muito importante para nós. Nós comemoramos nesse final de semana a morte e a ressurreição de Jesus, né? Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu por todos nós. Nós somos perdoados, purificados. Nós fomos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Tudo aquilo que nós herdamos, toda a reconciliação com Deus, todas as bênçãos, elas são frutos, são alvos da graça que veio sobre nós através de Cristo, através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, hoje nós comemoramos a vitória de Cristo na cruz e também no próximo domingo nós comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus triunfou, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está entre nós e nós o adoramos. Tá bom? Quero convidar você para a gente compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã. E o texto que Deus colocou no meu coração para que a gente compartilhe é Isaías 53. Isaías capítulo 53, nós vamos ler até o verso de número 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Certamente ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos por estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e ele foi moído por causa das nossas igualdades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade de todos eles. Por isso, eu lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até à morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53 é uma declaração daquilo que Deus iria fazer na história de toda a humanidade. Isaías 53 é um texto que está inserido no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, e esse texto do profeta Isaías foi escrito aproximadamente pouco menos de 800 anos antes de Jesus nascer, e foi, na verdade, uma profecia, um anúncio de Deus de como que Deus iria trazer uma resposta para curar a humanidade de todos os seus pecados e de todos os seus males. Eu quero que você entenda nesta manhã que a tua vida com Deus, a tua salvação, a tua santificação,
que os milagres na sua vida, que a restauração da sua vida, ela não acontece por nenhuma atitude sua, por nenhum merecimento seu. Ela é obra única e exclusiva de Cristo na cruz. Nós não participamos em nada para a nossa salvação, nós não contribuímos em nada para a nossa salvação, a não ser com o nosso pecado, com os nossos erros. Foi porque nós erramos e falhamos que o Senhor veio em nosso favor. Uma das coisas que nós precisamos compreender na nossa vida cristã é que toda a nossa herança, é que todas as bênçãos que estão sobre nós, é que toda resposta de Deus, toda restauração de Deus na nossa vida, ela acontece por meio de Cristo Jesus. Nós fomos abençoados, nós fomos transformados, nós fomos perdoados e nós fomos vivificados em Cristo Jesus. É a manifestação da graça de Deus. Nós não merecíamos, nós não tínhamos como pagar, nós não tínhamos como resolver o problema dos nossos pecados. E aí Deus nos deu o seu Filho para que ele morresse na cruz por todos os nossos pecados. Lá em João capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor revela o sacrifício de Cristo. A palavra de Deus lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E algumas pessoas podem perguntar, tá, e a lei que foi dada, e os 10 mandamentos, e as leis no Antigo Testamento, e os pedidos de Deus para que o povo cumprisse a lei, enfim. Toda a lei, todas as leis do Antigo Testamento, elas foram dadas por Deus como que um diagnóstico, para que a humanidade percebesse que por si mesma ela não consegue. A nossa enfermidade é muito maior, muito mais poderosa e muito mais forte do que todos os remédios que nós tínhamos. Nós não tínhamos como curar a nossa vida. Nós não tínhamos como livrar a nossa vida do pecado. A palavra do Senhor vai dizer lá na carta de Paulo aos Romanos, a palavra de Deus diz que todos pecaram. A palavra de Deus diz que ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. O homem, ele gostaria de se reaproximar de Deus, depois que se desviou do Senhor, depois que pecou. O homem gostaria de voltar, de retornar para Deus, mas para o homem era impossível. Por mais que o homem tenha tentado, muitas vezes, se aproximar de Deus, se reconciliar com Deus, ao homem é impossível. É impossível fazer esse caminho de volta para casa. E é justamente porque é impossível ao homem, é justamente porque nós não conseguimos fazer esse caminho de volta para Deus, nos reconciliarmos com Deus, que Deus então vem até nós, através de Cristo, através do seu Filho. Deus, ele vem para nos buscar. Já que nós não podemos ir ao encontro de Deus, o Senhor vem para nos buscar e para se tornar uma escada onde nós podemos alcançar novamente o nosso relacionamento com Deus, a nossa reconciliação com Deus, o nosso Pai. O que foi a lei? O que foram as leis que Deus nos deu no Antigo Testamento? As leis foram um diagnóstico, foram uma forma que Deus teve de nos mostrar que, por mais que nós nos esforcemos, todo o nosso esforço é insuficiente. Porque por mais que eu e você, por mais que nós nos esforcemos, nós jamais conseguiremos agradar a Deus. Nós jamais conseguiremos cumprir todo o projeto e todo o plano de Deus. A Bíblia diz, inclusive lá em Romanos, que Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus pagou por todo o nosso preço. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Deus estava nos reconciliando com Ele. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio a esse mundo com o propósito de dar a sua vida em resgate de todos nós. É isso que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 5, quando a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que Cristo teve, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se tornando figura humana, assumindo condição humana, se tornando servo, e viveu uma vida em obediência a Deus, e obedeceu até
a morte e morte de cruz. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para ser uma resposta, ele veio para ser um remédio, ele veio para pagar o nosso preço, ele veio para dar a sua vida em resgate de todos nós. E esta palavra que nós lemos, Isaías 53, é justamente uma declaração de Deus através do profeta, 700 e poucos anos, quase 800 anos antes de Jesus nascer. Foi uma declaração de Deus de como que Deus nos resgataria, como que Deus nos tiraria do pecado e da morte, como que Deus arrancaria o poder do pecado e a morte da nossa vida. E Deus o faria através do sacrifício do seu Filho. É muito interessante a maneira que Isaías 53 começa, porque ele começa com uma pergunta, o profeta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem acreditou na nossa pregação? E o profeta Isaías está falando justamente sobre isso, porque na história da humanidade, e isso aconteceu com o povo de Israel, que era o povo de Deus, sempre houve uma expectativa de que Deus se manifestasse de maneira muito poderosa, de que Deus viesse entre as nuvens, de que Deus estivesse vivendo uma vida triunfante. E na verdade, quando Deus ele se manifestou entre nós, Deus ele se manifestou da maneira que nós somos. Deus ele viveu a vida que nós vivemos. Ele se submeteu a todas as coisas que nós atravessamos e que nós passamos em nossa vida. O texto bíblico diz que não havia aparência em Jesus. Não havia nada que atraísse. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele não veio para mostrar a sua grandeza, para mostrar o seu poder. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio com o único propósito de salvar a nossa vida e de mudar a nossa história. O texto que nós lemos diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele sofreu todas as dores e todo o desprezo. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças levou sobre si. Ele foi castigado e moído pelos nossos pecados. Jesus, quando ele veio aqui, ele se manifestou de forma humana. Você sabe que o inimigo tentou de todas as vezes impedir que Jesus cumprisse o chamado e o ministério dele enquanto ele esteve aqui na terra. E o inimigo ele tinha algumas estratégias. Por exemplo, se ele fizesse com que Jesus pecasse, Jesus jamais poderia morrer por nós. Jesus, se ele tivesse cometido algum pecado, ele não poderia ter morrido por mim e por você. E o inimigo tentou de todas as maneiras fazer com que Jesus cometesse algum tipo de pecado. Mas Jesus passou a sua vida inteira sem cometer pecados. Ele foi um cordeiro sacrificado, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Uma outra forma que o inimigo tinha de tentar fazer com que Jesus não conseguisse cumprir o projeto dele de nos salvar, era de que em algum momento Jesus usasse os seus atributos divinos. Durante todo o tempo que Jesus esteve aqui, Jesus não utilizou nenhum dos seus atributos divinos. Jesus, ele veio e ele se manifestou e viveu entre nós como homem. Por isso que no deserto, quando Jesus estava lá, o diabo chega a dizer para ele: você não é um filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pães. Ele queria, o inimigo, que Jesus usasse os seus atributos divinos na hora da sua necessidade, porque se Jesus tivesse feito isso, ele jamais poderia morrer por nós. Enquanto esteve aqui, Jesus viveu como homem. Ele estava esvaziado de toda a sua condição divina. E alguns podem perguntar: mas então, e os milagres que Jesus fazia? Se Jesus não usou os seus atributos divinos, por que Jesus fazia aqueles milagres? Como que Jesus fazia aqueles milagres? Eu conto para você. Jesus fazia aqueles milagres por causa do Espírito Santo que foi colocado e que foi derramado sobre ele. Lembra quando Jesus foi batizado? Logo que Jesus foi batizado, diz a palavra do Senhor que naquele momento o Espírito Santo veio e pousou sobre ele. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. Logo após, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E se você olhar, você vai ver que a partir daquele momento, durante toda a vida, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. E quando Jesus orava, intercedia pelas pessoas, era o Espírito Santo de Deus que agia através da vida dele.
A mesma coisa que acontece comigo e com você. Quando eu e você oramos, quando Deus realiza alguma coisa através da sua vida, através da oração, através da sua vida, é o Espírito Santo que se manifesta através de você. Nós somos seres humanos, nós não temos muitos poderes, né, na nossa humanidade. Nós somos seres humanos, somos pessoas, e o Espírito Santo ele habita em nós e ele age através de nós. Por isso que de tudo aquilo que nós fazemos, de todos os dons e talentos que nós somos usados por Deus, nenhuma glória deve vir para nós, porque tudo é do Senhor e tudo é o movimento do Espírito Santo através da nossa vida. Tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui, ele foi conduzido, ele foi orientado, ele foi... o Espírito Santo agiu, ele foi instrumento de Deus e o Espírito Santo agiu através dele. Jesus viveu uma vida diante do Pai. Jesus, ele não cometeu pecado. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo e ele decidiu cumprir o seu ministério. Uma das coisas que nós aprendemos sobre Jesus quando nós lemos os evangelhos é que estava muito claro no coração de Jesus de que quando ele veio para esse mundo, ele veio para servir. Quando ele veio para esse mundo, ele veio para cumprir um propósito. E o propósito de Jesus era morrer na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. De todas as maneiras, o inimigo tentou tirá-lo do seu propósito, através da conversa, né, dos próprios discípulos tentando impedir o Senhor, através de todas as dificuldades que Jesus enfrentou no caminho, de todos os enfrentamentos que ele teve, Jesus manteve-se em paz, firme e confiante em Deus, de que havia um propósito e de que ele estava disposto a cumpri-lo. Hoje, eu e você, nós somos resultado deste sacrifício de Cristo. Nós somos resultados desta entrega do Senhor em favor de todos nós. Nós temos muito que agradecer a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Nós fomos perdoados, libertos e restaurados pelo amor e pelo sacrifício de Cristo. Hoje eu quero aproveitar esse nosso tempo aqui, esse tempo que nós temos com Deus, esse tempo que nós temos juntos, e eu quero aproveitar para afirmar no teu coração essa palavra. Não pense que você alcança alguma coisa de Deus por conta daquilo que você faz. Não pensa que as tuas obras, elas de alguma forma contribuem para a tua salvação ou para qualquer milagre, qualquer bênção que você receba de Deus. Eu sei que às vezes fica um pouco confuso diante de tantas pregações que nós ouvimos, diante de tantas palavras que são ditas, de tantos tipos de doutrinas cristãs que estão espalhadas por aí, mas quando a gente estuda a palavra de Deus, nós vamos descobrir que o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi completo por todos nós. De modo que, de tudo aquilo que eu recebi de Deus, de todas as bênçãos que eu recebi, a minha reconciliação com Deus, a minha salvação, a minha santificação, a minha purificação, as bênçãos e os milagres que o Senhor derrama sobre a minha vida, nada dessas coisas acontece por obra minha. Nada dessas coisas acontece porque eu sou bom, porque eu fiz isso, porque eu vivo uma vida de santidade. Nada disso. Tudo que acontece na minha vida, todas as bênçãos da minha vida, elas são oriundas, elas nascem, elas brotam do sacrifício de Cristo na cruz. Tá? Então, as obras, elas não vêm antes da cruz. Tipo, eu sou salvo porque eu fiz coisa boa. Não. Eu faço coisa boa porque eu fui salvo. Eu quero que você compreenda nessa manhã que a nossa salvação, ela foi obra única e exclusiva de Cristo na cruz. Que você foi salvo, foi salva pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hoje, sexta-feira, é o dia da paixão. É o dia que nós nos lembramos do sacrifício de Cristo, do dia em que Jesus foi sacrificado. Jesus foi pendurado no madeiro, no dia em que Jesus sofreu todo tipo de sofrimento, todo tipo de humilhação, e ali na cruz do Calvário, ele se entregou por todos nós. Jesus foi desacreditado. Durante toda a vida de Jesus, Jesus foi desacreditado por muitos. Jesus foi desacreditado dos religiosos daquela época. Jesus foi desacreditado do seu povo. As pessoas não acreditaram nele. Por isso que o profeta Isaías, quando ele escreve
quando ele faz essa profecia, que fica aqui registrado, escrito, lá 800 anos antes de Jesus nascer, ele já declara quem acreditou em nossa mensagem. Porque quando Jesus esteve aqui, os religiosos da época, os líderes religiosos, eles não perceberam que a promessa de Deus estava se cumprindo. Eles se afastaram tanto de Deus, eles transformaram tanto o caminho do povo com Deus numa religião, em rituais, a ponto de não perceber Deus. E uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, eu queria que você tomasse muito cuidado na tua vida cristã, é de não se tornar tão ritualista e tão religioso a ponto de não perceber o agir de Deus na sua vida, a ponto de não perceber o mover de Deus na sua vida. Jesus, a resposta, o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi esperado durante todo o Antigo Testamento, aquele que foi profetizado, aquele que foi buscado, aquele que foi esperado, quando ele apareceu, o povo não percebeu. E o povo não percebeu porque o povo, na sua religiosidade, tinha se afastado tanto de Deus, se tornou tão insensível a Deus, que quando Deus veio, o povo não o percebeu. O povo não acreditou nele. Então nós temos que tomar cuidado para não permitir que a religiosidade tome o nosso coração a ponto da gente perder a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo. E eu confesso para você que hoje me assusta o tanto de religiosidade que nós praticamos como cristãos. O tanto de coisas que nós criamos, que não estão na Bíblia, que não fazem parte da nossa caminhada com Deus, do nosso relacionamento com Deus. São coisas que nós vamos criando ao longo da nossa vida e que só nos atrapalham e que só nos impedem de ver a glória de Deus e a manifestação no meio de todos nós. Quando Jesus esteve aqui, Jesus não foi acreditado. Quando Jesus esteve aqui, ele não foi percebido pela maioria das pessoas. Muito poucas pessoas perceberam que Jesus era de fato o Messias, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus que se manifestou para ser resposta sobre todos nós, para nos ajudar. Eu quero que você acredite, que você creia e que você confie em Deus, de que Jesus é a resposta certa. Jesus, ele é tudo que você precisa. Jesus, ele é 100% da necessidade que eu e você temos. Ele é o necessário a todos nós. Nós precisamos firmar o nosso coração e a nossa vida em Jesus. E ter a certeza de que o que ele fez por nós é suficiente. O que ele fez por você é suficiente. Aí algumas pessoas podem dizer assim, tá, mas então eu posso servir a Deus, eu posso entregar minha vida para Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus e fazer o que eu quero? Porque se eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo por Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, então eu posso fazer o que eu quero? Eu digo para você, meu irmão, se você aceitou Jesus de fato no teu coração, você não faz mais o que você quer. Você vai procurar fazer o que Ele quer. Você vai procurar agradá-lo. Se o teu coração foi tomado pelo amor pelo Senhor, se a tua vida foi entregue para o Senhor, você é uma nova criatura. E uma nova criatura busca novas atitudes, um novo jeito de viver. Você não cabe mais, você não encaixa mais naquela vida que você tinha. Não dá mais para viver aquela vida. Mesmo que em alguns momentos você tente viver aquela vida anterior, mas você não consegue. Porque quem é uma nova criatura em Cristo Jesus, quem deixou as coisas velhas para trás e está vivendo como uma nova criatura em Cristo Jesus, não consegue mais viver o velho. Você só consegue viver o novo, andar em novidade diante do Senhor. Quero convidar você nessa manhã para agradecer ao Senhor Jesus por todo o sacrifício que Ele teve por você. Eu quero convidar você nessa manhã para reconhecer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente e que as bênçãos que Ele derramou sobre a tua vida é tudo que você precisa. E que, a partir de agora, você vai viver uma vida em santidade, não para alcançar alguma coisa de Deus, mas você vai viver uma vida em santidade como resposta a toda manifestação de Deus, a toda a graça de Deus que foi derramado sobre a tua vida. Eu quero convidar você nessa manhã para
colocar o teu coração diante do Senhor e pedir que Deus te abençoe, que essa vida nova que você recebeu em Cristo Jesus, ela se manifeste de maneira plena. Que o Senhor Jesus continue santificando o teu coração e toda a tua vida. Nós não fazemos coisas boas para sermos salvos. Nós fazemos coisas boas porque fomos salvos. Eu não faço as coisas, eu não sirvo a Deus, eu não procuro viver uma vida de fidelidade a Deus para alcançar alguma coisa de Deus. Mas foi porque eu alcancei, através da morte de Cristo na cruz. Foi porque eu alcancei que eu procuro viver uma vida que agrada ao meu Deus. Eu quero que você entenda que tudo no nosso relacionamento com Deus tem a ver com a graça. Da mesma maneira que tudo que Deus deu a você, Ele deu de graça. Tudo que Deus deu para você, Ele deu de graça. Da mesma forma, Deus recebe de mim e de você aquilo que nós oferecemos a Ele de graça. Deus não quer que você seja bonzinho porque você quer ganhar alguma coisa dele. Deus não quer que você seja bonzinho porque você tem um interesse A ou um interesse B. Deus quer que você seja bom em resposta à bondade dele, ao amor dele. Eu não vou fazer as coisas certas porque eu quero receber de Deus isso ou aquilo. Não. Eu vou fazer as coisas certas porque eu amo o meu Senhor. E porque eu tenho prazer nele. E porque eu confio nele. E porque eu sei que ele está fazendo o melhor pela minha vida. Eu vou andar no caminho certo, eu vou andar da maneira certa, porque eu sei que esse é o melhor modo de andar. Esse é o melhor jeito de andar. Uma das coisas que eu sempre falo para a comunidade e que eu quero declarar aqui para você é isso. Deus, ele não abençoa o nosso caminho. Eu escolho um caminho para andar e Deus vai abençoar o meu caminho. Não. Existe um caminho abençoado. E Deus, ele nos convida para que nós andemos por ele. Existe um caminho abençoado. E esse caminho é Jesus. É Jesus. Existe um caminho abençoado. E esse caminho é Jesus. Existe um caminho certo para você andar. E esse caminho é Jesus. Talvez você, em muitos momentos, esteja orando e pedindo para que Deus abençoe os teus caminhos. Que Deus abençoe as tuas escolhas. Que Deus abençoe você no teu modo de andar. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, ele não abençoa o nosso caminho, porque Deus já tem um caminho abençoado. E o caminho abençoado de Deus se chama Jesus. Jesus é a resposta certa. Jesus é a nossa cura. Jesus é a nossa paz. Se você quiser andar por um caminho abençoado e por um caminho novo, se você quiser ter uma vida extraordinária, se você quiser ter uma vida transformada, se você quiser ter uma vida nova, eu convido você para correr para os braços do Senhor, para entregar o seu coração e todo o seu ser ao Senhor Jesus. Ele cuida de você, ele te abençoa e ele derrama os cuidados sobre a tua vida. Nesta sexta-feira da Paixão, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de vivermos a nossa vida cristã, de sermos filhos de Deus. Quero agradecer por todo o sacrifício de Cristo na cruz, juntamente com você. E eu quero, juntamente com você, também colocar o nosso coração diante do Senhor. E pedir que Deus esteja nos ajudando para que cada dia mais nós estejamos experimentando esse caminho abençoado, esse caminho tremendo que Deus preparou para que nós andássemos por ele. Em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Em Cristo Jesus, você está salvo. Em Cristo Jesus, você está restaurado. Em Cristo Jesus, a tua história está mudada. Em Cristo Jesus, você vai receber todas as bênçãos e todas as graças que você precisa. Em Cristo Jesus, você vai conseguir viver em santidade. Em Cristo Jesus, você vai conseguir cumprir o teu ministério. Jesus é tudo, tudo, tudo. Jesus é tudo para nós. Jesus, ele é tudo para nós. É tudo. E a cruz de Cristo é a nossa razão e a nossa maior alegria. A cruz, para muitos, é uma loucura. A cruz, para muitos, é uma vergonha. Mas a cruz, para nós, é o poder de Deus. É a manifestação da graça de Deus. Nós fomos salvos através do sacrifício de Cristo na cruz. E hoje, eu quero convidar você para, durante todo o dia,
estar celebrando, adorando, se alegrando. Nós não vamos ficar tristes pela morte de Jesus hoje, porque Jesus já morreu e já ressuscitou, a gente já sabe que ele ressuscitou. Nós vamos ficar felizes pelo sacrifício de Cristo, por ele ter cumprido totalmente o ministério dele. Porque o Senhor Jesus foi fiel. Eu e você fomos abençoados e recebemos uma nova vida. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Como diz a palavra do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã, que Deus te santifique, que Deus ministre a tua vida mesmo, a tua casa, a tua família, e que esse final de semana seja um final de semana muito especial, tá? A Páscoa talvez a melhor que a gente tem nos últimos anos, né? Com toda a dificuldade que a gente está enfrentando, porque nessa Páscoa a gente vai pensar um pouquinho menos em chocolate, um pouquinho menos em coelho, e a gente vai pensar no Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Hoje à noite eu quero conversar com você uma palavra poderosa sobre as duas pessoas que estavam ali, que foram crucificadas ao lado de Jesus, tá? Eu convido você para estar conosco hoje às 7 horas para a nossa ministração, para o nosso tempo com Deus, tá bom? Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe muito. Esta sexta-feira de quarentena, sexta-feira feriado, esta sexta-feira da paixão, que Deus ilumine muito teu coração e a tua vida. Deus está cuidando de você, você não precisa temer, certo? Não precisa ficar desesperado, angustiado por conta da tua vida, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Ele está presente aí aonde você está, na tua casa. Deus irá abrir toda a porta que você precisa. Por isso, eu digo para você, não se desespere, não angustie teu coração, não perca a esperança, porque Jesus está vivo, tá bom? Graças a Deus pelo sacrifício e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta manhã. Colocamos, Pai, diante do teu altar, diante da tua presença, a vida, Senhor, de todos nós. Somos muito gratos, Deus, pelo teu Espírito Santo e pelo teu mover na nossa vida. Queremos, ó Pai, agradecer o Senhor e pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Pai, nessa manhã, assistindo, Pai, celebrando, tendo esse tempo, Deus, com a tua palavra, esse tempo, Senhor Deus, de ministração diante do teu Espírito Santo. Que o Senhor ilumine, Pai, o nosso coração e a nossa vida nessa manhã. Cuida, Pai, de cada um que está aqui, Senhor. Abençoe, Deus, a vida de cada pessoa que tem, Deus, comigo o privilégio de, nessa sexta-feira, poder acordar e compartilhar a tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida de todos, rogando, Deus, a ação do teu Espírito, rogando, Senhor Deus, a tua unção, rogando, Senhor Deus, o derramar, Pai, do teu poder, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Colocamos, Senhor Deus, a vida do Major Nelson diante do Senhor, pedindo a tua graça sobre ele. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção em nome de Jesus, sobre a vida, Senhor Deus, de todos que necessitam nessa manhã. Todos nessa manhã que dizem, eu preciso de uma oração. Que a tua bênção e o teu Espírito Santo se manifeste, Deus, na vida deste irmão, desta irmã. Que todas as bênçãos que nós recebemos no sacrifício de Cristo na cruz, que toda a herança que o Senhor nos deu através da morte de Jesus na cruz, através da vitória de Cristo sobre a morte, que todas as bênçãos que o Senhor nos deu venham sobre nós, Pai. Venham sobre a vida de cada um. Abençoe, Pai, e derrame o teu cuidado nesta manhã. Eu coloco diante do teu altar e eu rogo a ti, Pai, cuida, Deus, dessa casa, cuida dessa família. Cuida, Senhor Deus, do coração deste teu servo, Pai, desta tua serva. Coloca a paz, Deus, no coração dessa família. Transforma, Deus, a vida dessa família através da tua graça. Faz-nos, Senhor Deus, compreender de uma vez por todas que o que Cristo fez na cruz é suficiente. Ele fez 100% do que precisava ser feito. E agora, o que nós precisamos é receber esta graça em nossa vida e permitir que o Espírito Santo vá nos moldando, vá nos transformando cada dia mais, até que sejamos um dia perfeito.
Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Cuida, Pai, do coração de cada um, Pai. Dá uma sexta-feira abençoada. Dá uma sexta-feira, Senhor Deus, em paz. Dá uma sexta-feira, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um ótimo dia para você, uma ótima manhã. Que Deus derrame a graça dele sobre a tua vida. Obrigado por estar com a gente, tá? Hoje nós tivemos um probleminha com o sistema que nós estávamos utilizando, ele não está funcionando, não ligou até agora, mas nós recorremos aqui ao celular e deu tudo certo. Que Deus abençoe muito e ministre a sua vida. É muito importante você estar com a gente, tá? Hoje às 7 horas nós vamos estar juntos e eu convido você para estar conosco. Hoje, às 7 horas da noite, no nosso tempo com Deus. Vai ser tremendo, maravilhoso hoje, tá? Fica com Deus, um ótimo dia para você e compartilha. Você que está conosco, compartilha essa ministração para que outras pessoas também tenham acesso e estejam conosco. Um ótimo dia, fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus.